Eu proponho que a gente fale aqui de mais um caso controverso. Talvez, enfim, essa controvérsia, é claro, o ponto de contenção completamente diferente, mas não deixa de ser controverso. Dessa vez, a Miss e influencer catarinense Franciele Ourix viveu momentos de verdadeira angústia, pessoal, ao ser presa e deportada dos Estados Unidos durante uma conexão no aeroporto de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Tudo isso por conta de uma cartela do remédio Tramal, que ela carregava na mala, que realmente ali é usado, né? Um medicamento utilizado mas é considerado ilegal, para ficar aqui muito bem delineado, muito bem delimitado, e aqui no território americano, pelo menos, é ilegal. A gente já vai estar falando aqui com a Franciele na medida que a nossa produção já vai preparando aqui o contato, e a gente vai, claro, relatar o relato dela, né? Que pelo visto foi muito ríspido, vindo das autoridades americanas, e também, quem sabe, compartilhar esse caso aqui com a gente. Na medida que a gente já vai recebendo a Franciele, em breve eu vou começar a repercutir aqui com a bancada. Mano, o que você achou? O Tramal, Marião, é um remédio usado geralmente para dores crônicas, para pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de crise de coluna. A minha mulher, inclusive, às vezes sofre com crise de coluna, eventualmente precisa tomar Tramal. Literalmente, hoje, antes de vir para cá, eu fui na farmácia, comprei Tramal para minha mulher antes de vir para o programa. You're not gonna get in. Tramal. Eu não fazia ideia que era proibido É um opioide que tem como princípio ativo o tramadol e a mepetridina. E só pode entrar nos Estados Unidos acompanhado de prescrição médica. E foi o caso da minha mulher, vale dizer também, né? Eu comprei com prescrição médica na farmácia. Claro. Nosso Mano Ferreira aqui, pera lá só um pouquinho. Esse aí não consegue fazer mal a formiga, de tão boa gente que é. Mas olha só, a Franciele, o fato é que ela sofreu isso na pele e com toda a seriedade que o caso merece, pessoal, a gente vai estar aqui trazendo ela aqui para esse papo. Franciele, você me ouve bem? Ouço. Conta pra gente, aeroporto de Chicago, aeroporto O'Hare, né? Muito movimentado, central, várias conexões, aquela multidão de gente. Foi em que momento que você foi parada e qual foi o momento mais tenso, talvez, ali em toda a intimação subsequente? Bom dia. Bom dia. Logo após passar a imigração, eu tive meu passaporte carimbado de permissão para entrada, né, nos Estados Unidos. Fui buscar as minhas malas. Aí busquei as malas. Quando eu fui entregar o papel que o agente da imigração me entregou, como ele entrega para todas as pessoas, né? Quando eu fui entregar para o outro agente, foi onde ele me perguntou se eu havia algo ilícito dentro das minhas malas. E, obviamente, eu falei que não, né? E aí foi onde ele me deu um outro papel e me direcionou para uma sala, que aí minhas malas seriam inspecionadas. E até como eu falei no meu vídeo, que repercutiu bastante, eu achei até engraçado e fiz um vídeo indo para essa sala, porque parece que é um estereótipo, assim. Eu, de vez em quando, sou parada em alguns aeroportos, em Guarulhos já fui parada, no Brasil, em outros países também, e eu até pensei assim, vão revistar as minhas malas, mas depois tá tudo certo, né? Porque eu não tenho nada ali de ilegal. Jamais, na minha cabeça, um remédio poderia ser algo que me prejudicaria, né? Ainda mais que é um remédio que eu não tenho costume de usar. Até remédio para dor de cabeça é bem difícil eu utilizar, eu não gosto de usar remédios. E esse remédio, por um acaso, estava ali na minha necessaire, porque quando eu fiz um preenchimento no rosto, o meu médico indicou para tomar logo após o preenchimento. Então, era um remédio usado, não era um remédio novo, não pretendia fazer nada com aquele remédio. Inclusive, eu falei para ele, você pode jogar fora, não tenho intenção de levar esse remédio, nem estou precisando do remédio. E sim, fora aí a outra questão que foi a mala, de eu estar carregando de um amigo, que eu confiava plenamente nas coisas que tinham ali dentro, porque eu confio no meu amigo e por isso eu sugeri levar a mala dele, né? E aí a última questão também foi a questão de eles pegarem o meu telefone, que eles têm pleno poder para isso. Eles pegaram o telefone e fizeram uma fiscalização ali no meu telefone. Eu falei que também não havia problema algum, porque eu não tinha nada a temer. E aí eles encontraram ali mensagens minhas do ano passado, perguntando sobre visto, como regularizava, sobre green card, porque meu ex-namorado, ele tinha um padrasto que já tinha green card. Então, a gente estava com uma ideia de repente, abrir uma empresa nos Estados Unidos, morar lá, e foram só pesquisas. Não foi nada que realmente iria acontecer. Até porque, quando nós estávamos nos Estados Unidos, em julho do ano passado, a gente realmente constatou que não
não seria o momento para fazer isso e não seria viável. Tudo era muito caro, a questão de regularizar o green card, não poderia mais sair do país, e enfim, a gente decidiu que não faria mais isso. Então, foi uma das coisas que eu falei para os agentes, né? Eu não tenho a intenção de morar nos Estados Unidos, até porque se eu tivesse, eu teria ficado ano passado. Mas foi bem difícil, assim. Franciele, teria saído, enfim, me corrija se eu estiver errado, mas de acordo com os relatos aí, teria identificado mensagens que você teria trocado, demonstrando alguma intenção de criar uma empresa nos Estados Unidos, e isso foi o suficiente, já nessa reação completamente desproporcional das autoridades, de achar que você estaria de alguma forma burlando as leis, fora o tramal, que claramente foi um erro completamente inofensivo, né, e involuntário. Teve isso? Sim, foi essa questão aí que eu estava te falando sobre o green card, sobre os vistos, né? Que foi mais essas mensagens que eles imprimiram, inclusive, me mostraram. E aí também teve de falar com até esse meu ex-namorado sobre abrir um car wash na época. Perfeito. Mas não foi o que a gente não levou para frente, né? Você não tinha obrigação nenhuma de saber que tramal, o opioide, por mais que seja um opioide, falar em opioide nos Estados Unidos hoje em dia, talvez seja das principais chagas sociais do país, e aí já começa a generalizar tudo e tratar como se fosse algo, enfim, quase demoníaco. Então, coisa meio paranoica. Mas o surto de heroína é um problema. Tem que entender a realidade local, a legislação é essa querendo ou não, mas o fato é que a Franciele não tinha obrigação nenhuma de saber que tramal, cartelinha de tramal inofensiva, não tem, enfim, essa liberação no solo americano. Eu vou com a Maria de Carli aqui, Franciele, para a próxima pergunta. Oi, Franciele. Sinto muito pela sua situação, extremamente constrangedora. É o que o Marinho estava falando aqui, né? Existe essa paranoia muito grande dos Estados Unidos com relação ao opioide. Os Estados Unidos vive uma problemática com a heroína, a crise do fentanil. Então, acho que isso foi, infelizmente, um péssimo momento, né, para você. Eu queria saber de você, Franciele, como é que você está lidando com essa repercussão? Qual foi o impacto disso para você na questão psicológica, emocional, e quando você pretende retomar, e se você pretende retomar a esse país? Então, para ser sincera, eu fiz um vídeo para poder dar voz para esse assunto, porque eu não conhecia ninguém que tinha sido deportada e também nunca vi assim essa história ser conversada. E eu fiz esse vídeo justamente para alertar outras pessoas, até como uma representante brasileira, eu fui Miss, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de poder alertar, né? Então, eu fiz o vídeo para poder alertar realmente, que às vezes até numa inocência minha, foi algo que me trouxe de volta, digamos assim. Então, eu fiz o vídeo nessa intenção, mas o vídeo tomou até uma outra proporção de hate, digamos assim. Sim. Muita gente falando que eu estava querendo, que bem feito, como que não sabia que um tramal não pode levar. Não, eu não sabia. Eu não estudo medicina, eu não sou farmacêutica, eu não entendo sobre remédios, eu nem utilizo remédios. E por um acaso o remédio estava ali. Então, assim, te confesso que tem sido assim, uma semana bem difícil para mim. Eu nunca tive problema com sono e eu estou numa semana assim que eu demoro a dormir, eu demoro a relaxar, até por esses comentários assim das pessoas que, infelizmente, hoje em dia eu vejo que o mundo está muito doente, muito vazio, as pessoas não têm compaixão e elas fazem questão de pisar na dor do outro, né? Então, para mim, eu fiquei... graças a Deus eu tenho um psicológico bem forte, mas eu fiquei bem sensibilizada assim, com tudo, porque eu tentei mostrar o que aconteceu comigo para alertar outros brasileiros para que não passem isso. E até porque o próprio funcionário da United me falou que está sendo mais comum, que esse ano muitas pessoas estão voltando. Então, lógico que é uma coisa que sempre aconteceu, mas que esse ano está muito mais rígido. Então, eu quis trazer isso, né? E aí eu acabei levando um hate ao invés de as pessoas entenderem o meu lado. Mas certamente todo mundo que acompanhou aqui, com todo o espaço que você teve aqui agora, com a clareza das suas palavras e do relato, ninguém pode, em sã consciência, tentar te levar para esse lado. Você é maior do que isso. Não é possível, né, Franciele, que qualquer um que tenha, com todo respeito, muita beleza e talvez só não sabia que um remédio ilegal lá, mas proibido lá, mas legal aqui, simplesmente não era algo que você deveria saber, não deveria ser obrigação sua, e agora você lida com esse pesadelo consular todo
cela fria, algemada, visto cancelado, deportação, uma humilhação e tanto. Mas a gente espera e tem certeza que você vai sair mais forte dessa. Obrigado pela presença. Obrigada também. Meus amigos, situação. Que situação! Claro que os Estados Unidos, enfim, está dando um recado claríssimo, né? De controle total e irredutível ali, migratório. Não à toa, realmente é inegável, até os democratas estão concedendo que a queda da imigração ilegal nos Estados Unidos desde o início do governo Donald Trump, essa talvez seja o único ponto que até os democratas mais radicais estão concedendo que caiu bruscamente, mas isso não justifica esse sistemão arbitrário, hostil, fazer esse tipo de movimento, né? Ainda mais com uma situação dessa. Mano. O Estado, quando a gente dá poder para ele com um objetivo, ele muitas vezes acaba virando uma máquina de produção de injustiça junto. É o caso. A gente aí, para coibir uma pauta que pode ser debatida, a questão da imigração ilegal, a gente acaba gerando uma série de injustiças contra imigrantes legais. Tem relatos de imigrantes que estavam fazendo mestrado, doutorado em universidades americanas com visto, no processo de renovação do visto, foram tratados como criminosos por conta de problemas burocráticos, ou seja, tem uma questão de que a política sai do razoável e entra numa paranoia com uma facilidade muito rápido. Isso nos ensina algo muito importante sobre a necessidade de limitação ao poder do Estado. Caça às bruxas. É isso aí. E a gente vai já introduzindo aqui nossa querida doutora Lala Fonseca, já cativa, colunista, a presença muito frequente aqui, claro, e sempre bem-vinda no nosso Morning Show. É um rápido comentário aqui, até porque a gente tem vários outros temas que a gente quer repercutir. Eu acho que é muito importante, né? Pacientes tomam muitos medicamentos e é comum a gente levar para os Estados Unidos. Quantas vezes eu levo uma frasqueira lotada de remédios? Poderia ter sido qualquer um de nós. Poderia ter sido. E antidepressivos muitas vezes são comprados, inclusive sem a própria receita, aqui no Brasil. Né? Quantos medicamentos a gente compra? Eu levo Tramal para os Estados Unidos a cada 3 meses e não tinha a menor ideia. You're out. Tá? Porque isso é uma falha, um erro. Então, que fique de alerta, foi muito importante esse caso acontecer. E a gente leva os medicamentos e que fique atenção, né? Sempre com a receita, sempre com a prescrição médica. E é claro, né? Deixar claro ali que, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é muito complicado você não encontra a dipirona. Então, será que a gente não vai ser barrado num aeroporto, né, nesse novo governo para levar um medicamento tão simples? Então, que fique de alerta para seguir a regra do país que você está indo, né? De novo, talvez o principal, talvez não, com certeza, pesquisas indicaram isso, o principal tema que elegeu Donald Trump nas pesquisas de opinião, o maior apelo, né, era o controle migratório das fronteiras, que está uma grande esculhambação durante aí o reino de Joe Biden e Kamala Harris. Porém, você não pode, uma pessoa com beleza, com planos, com um remédio irregular e um plano de carreira, não pode ser confundido com uma ameaça à segurança nacional, né? Pelo amor de Deus. Vamos